Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo escreveu João. Nós leremos o capítulo de número 11, dos versos de número 1 até o verso de número 45, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 45. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ali ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte, eles, porém, entenderam que falava do repouso do seu sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, encontrou-o já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e a Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Respondeu Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Declarou Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, a sua irmã, e lhe disse: O mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que ali estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para ali chorar. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e a chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se e perguntou: Onde puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele,
que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morreste? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morta há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu que estivera morto, ligados aos pés e às mãos com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, que tinham visto o que fizera, creram nele. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, antes de iniciar aqui a nossa ministração, eu gostaria de propor um tema para a nossa mensagem, e o nosso tema será como Deus, Ele manifestou a sua glória na vida de Lázaro. Como Deus, Ele manifestou a sua glória na vida de Lázaro. Queridos, todos nós sabemos e temos conhecimento que o ministério terreno de Jesus, ele teve um período ali de aproximadamente 3 anos. E dentro deste período em que Jesus, ele exerceu ali o seu ministério, nós iremos observar através das páginas da Bíblia Sagrada, que sempre que a graça de Cristo, ela for ali manifesta através do seu poder com curas e com milagres aos seus agraciados, esses milagres, essas curas, esse poder sobrenatural de Deus manifesto aqui através da vida de Cristo, eles tinham uma única e exclusiva finalidade: o de revelar ao povo que ele, Jesus, era de fato o Messias, aquele ao qual haveria de vir. E exemplo dessa afirmação, queridos, de que Jesus, ele realizava seus grandes feitos com a finalidade de se revelar ao povo como Messias, nós poderemos observar no próprio Evangelho de João. Nele nós encontraremos Jesus realizando grandes sinais, nele nós encontraremos Jesus realizando grandes feitos, grandes maravilhas, grandes sinais, grandes prodígios, com o objetivo de chamar para si a sua divindade. E um exemplo dessa afirmação, igreja, que mencionei agora há pouco, é quando Jesus ele transforma ali a água em vinho no casamento em Caná da Galileia. O propósito deste milagre aqui, realizado por Cristo, não tinha por intento somente atender ali aos anseios e aos desejos dos convidados e dos noivos com um vinho de alta qualidade, mas a finalidade deste milagre era o de Jesus se manifestar ali como Deus e revelar ao povo que ali estava o Messias, o prometido, o príncipe da paz, aquele ao qual poderia mudar a realidade de todas as coisas. Outro exemplo é quando Jesus ele cura o paralítico de Cafarnaum. A finalidade de Jesus ali naquele processo, igreja, não era somente curar aquele homem e conceber a ele ali a cura física, mas através desse ato, Jesus queria demonstrar ali que de fato, ele tinha ali por objetivo revelar aos escribas que ali estavam naquele lugar, que ele, Jesus, é aquele ao qual tem poder e autoridade nos céus e na terra para perdoar pecados. Outro exemplo é quando Jesus, queridos, ele anda sobre o mar da Galileia e acalma ali a tempestade. O que Jesus ele estava revelando ali aos discípulos naquele acontecimento é que ele, Jesus, aquele a quem os chamou, aquele a quem os consagrou, tem o poder e o domínio sobre todas as coisas que por ele mesmo fora criada. Outro exemplo, igreja, é quando Jesus ele realiza a multiplicação dos pães e dos peixes. O objetivo de Jesus ali naquele milagre não era somente saciar a fome daquele povo ao alimentá-los, mas era o de manifestar a sua glória, como sendo ele o pão da vida. Era de manifestar a sua glória, como sendo ele o pão vivo que desceu do céu, aleluias, ao qual aquele que comesse nunca mais voltaria a ter fome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, igreja, em meio a esses grandes feitos citados e realizados por Jesus,
Nós aprendemos à luz das Escrituras que Cristo, Ele não desejava somente agraciar o pecador com as provisões materiais. Cristo, Ele não desejava somente agraciar o pecador com os milagres sobrenaturais, mas desejava sim, através desses grandes feitos, chamar para si a sua divindade, desafiando a fé e a racionalidade humana. O teólogo Donald Carson, no seu comentário no capítulo 11 de João, ele diz que antes do Senhor regozijar-se nas bênçãos dos seus filhos, o Senhor, Ele se apraz primeiramente em vangloriar-se na sua própria glória. O que Donald Carson ensina-nos aqui, queridos, através dessa colocação, é que Jesus, Ele cura sim os seus agraciados, mas Jesus, Ele cura com um único e exclusivo propósito, o de revelar a sua autoridade, o de revelar a sua divindade, o de revelar o seu poder, para que as pessoas cresçam através desses atos sobrenaturais, que Ele, Jesus, era de fato o Messias, o anunciado pelos profetas, o desejado de todas as nações. E aqui, querido, já adentrando o texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus revela-nos neste capítulo de número 11, que Jesus encontra-se aqui novamente disposto a manifestar a sua glória, para revelar ao povo que Ele, Jesus, era de fato o Messias, aquele ao qual haveria de vir. Assim, queridos, diz a Escritura Sagrada no verso de número 1, que aqui nessa narrativa, acha-se um homem enfermo, cujo nome era Lázaro. Este informa-nos a Bíblia Sagrada que ele era de uma aldeia, que tinha por nome de Betânia, ao qual era a mesma província de suas irmãs Marta e Maria. E no verso de número 5, igreja, do mesmo capítulo 11, irá nos trazer outra informação extremamente relevante para a compreensão deste texto, informando-nos que Jesus, Ele amava essa família, que no caso aqui era composta por Lázaro, Marta e Maria. Jesus, igreja, Ele tinha um apreço muito especial por essa família. Jesus, Ele tinha uma afetividade diferente por essa família. Jesus, Ele tinha ali um carinho singular por essa família. Resumindo, igreja, Jesus, Ele literalmente despejava dos seus cuidados e do seu amor para com essa parentela. E mediante a este contexto difícil aqui, ao qual Lázaro se encontrava, com a sua enfermidade, e do mesmo modo as suas irmãs preocupadas com a saúde de seu irmão, Marta e Maria, em meio a este contexto de dificuldades, decidem então enviar mensageiros a Jesus, ao qual encontrava-se aqui neste texto, na região da Pérea, a 40 quilômetros de Betânia. E a notícia, o recado, a informação que chega para Jesus através desses mensageiros é: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E ao receber essa triste notícia, e ao receber essa triste informação, diz a palavra de Deus no mesmo capítulo 11, que Jesus, Ele responde ali aos mensageiros dizendo: esta enfermidade ao qual Lázaro está passando não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E a partir dessa informação, queridos, nós temos a primeira revelação à hora deste texto, ao qual revela-nos que todas as ações de Jesus para com essa família, a partir desse instante, inclusive a permissão da enfermidade de Lázaro, irão convergir na glória de Deus, a fim de que Jesus fosse por ela glorificado no Pai. Assim, queridos, a primeira resposta para a nossa pergunta de partida, lá do início da nossa ministração, ao qual foi como Deus, Ele revelou a sua glória através da vida de Lázaro. O verso de número 4, no próprio capítulo 11, nos responde dizendo-nos que Jesus, Ele começa a revelar aqui a sua glória a essa família, permitindo a enfermidade de Lázaro, mesmo amando, como nos prescreveu a palavra de Deus. Como aprendemos, igreja, Jesus, Ele tinha aqui um objetivo a ser alcançado. Como aprendemos aqui, Jesus, Ele tinha um propósito a ser atingido. Como aprendemos, Jesus, Ele tinha aqui uma finalidade a ser lograda, ao qual era o de revelar a sua glória através da vida deste homem. E por isso, igreja, aprove ao Senhor nosso Deus permitir essa enfermidade de Lázaro, para que através de Lázaro o nome do Senhor, Ele fosse glorificado. E aqui, queridos, ao depararmos com essa revelação magnífica de Deus pela palavra, nós somos automaticamente confrontados pela voz de Deus. Digo isso, queridos, porque essa revelação de Deus ao qual meditamos agora, ela não vai se enquadrar, ela não vai satisfazer aos moldes de fé de muitos crentes nos dias de hoje. Digo isso, igreja, não porque nós,
no nosso conceito imperfeito, entendimento de Deus, nós nas mais adversas situações ao qual nós passamos dia após dia, nós, na maioria das vezes, mediante as nossas dificuldades, nós não conseguimos contemplar, nós não conseguimos enxergar a glória de Deus, nós não conseguimos vislumbrar a soberania de Deus sendo manifesta em nossas vidas. Digo isso, igreja, porque talvez nós entendamos que pelo fato de o Senhor nos amar, assim como amava Lázaro, Ele não pode revelar a sua glória na vida do crente através de uma crise. Nós, igreja, na maioria das vezes, nós só conseguimos compreender que Deus derrama da sua glória. Nós só conseguimos entender que Deus está no controle de todas as coisas quando tudo está fluindo perfeitamente bem na nossa caminhada com Cristo. Nós, queridos, o nosso pequeno e limitado entendimento de Deus, nós só costumamos a sentir a soberania de Deus, nós só costumamos a sentir o poder de Deus, nós só costumamos a sentir os cuidados do Senhor sobre as nossas vidas, quando Ele infelizmente atende aos nossos anseios e aos nossos desejos. O teólogo e pastor Augusto Nicodemos, em uma de suas falas, quando abordado o tema acerca da glória de Deus sendo manifesta aqui através da enfermidade de Lázaro, ele disse: se nós entendêssemos que através das nossas provações, Deus ainda assim está sendo glorificado através de nossas vidas, nós deixaríamos de lamber as nossas feridas, nós deixaríamos de lacrimejar as nossas mágoas, reclamando de tudo, e nós teríamos uma outra visão de Deus, uma outra perspectiva de vida, e nós passaríamos melhor por essas situações de crise. Nós, queridos, e me desculpe aqui a dureza da palavra, mas é o Senhor quem vos fala, nós só costumamos atribuir a glória ao Senhor quando Ele nos concede as suas bênçãos. Nós, queridos, não se sinta-se ofendido, porque é o Senhor quem vos fala, nós só costumamos atribuir a glória ao Senhor quando Ele atende aos nossos anseios e aos nossos desejos. Nós, queridos, não se sinta-se ofendido, porque é o Senhor quem está falando, nós só costumamos a glorificar ao Senhor quando Ele nos concede casa boa, quando Ele nos concede carro bom, quando Ele nos concede um bom emprego, quando Ele nos concede uma condição financeira boa, quando o casamento vai bem, quando a família está bem, quando a família está ali servindo ao Senhor. Tudo isso, querido, de fato, sim, é a manifestação do poder de Deus, mas o Senhor deseja nos ensinar através da sua palavra, que mesmo na provação, que mesmo na enfermidade, que mesmo no choro, que mesmo na tristeza, na tempestade, nas adversidades, o tempo todo Deus manifesta e manifestará da sua glória na vida do crente. O salmista, no Salmo de número 104, verso 31, ele exclama dizendo: que a glória do Senhor seja para sempre. Igreja, o poder de Deus, a presença de Deus, a glória do Senhor, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, ela estará sempre presente, nos direcionando-nos para a boa e perfeita vontade do Senhor. Como o salmista cantou aqui neste salmo que citei agora: seja na bonança, seja na tempestade, seja na saúde, seja na doença, seja nos dias bons, nos dias maus, na alegria ou na tristeza, a presença, a glória, o poder, a soberania de Deus estará sempre nos direcionando, para que através de nossas vidas, o nome de Jesus, Ele seja glorificado. E a segunda resposta para a nossa pergunta de partida, lá do início da nossa ministração, ao qual foi como Jesus, Ele revelou a sua glória mediante a vida de Lázaro. O verso de número 11 responde-nos, revelando-nos que Jesus, Ele demonstrou aqui a sua glória através da vida de Lázaro, ao retardar, ao demorar com o seu socorro para com seu amigo Lázaro. Eu gostaria de repetir isso aqui, queridos. Jesus, Ele revelou a sua glória por meio da vida de Lázaro, aqui neste texto, demorando, retardando em socorrer ao seu amigo Lázaro. Repare o que nos diz o texto, no mesmo capítulo 11, verso 5. Quando, pois, ouviu Jesus que Lázaro estava enfermo, ficou Jesus ainda 2 dias no lugar onde se achava, que no caso aqui, segundo alguns estudiosos, era a região da Pérea, que ficava a 40 quilômetros de Betânia, da além do Jordão, onde tudo indica que seria o lugar onde Lázaro estava enfermo. Reiterando, igreja, diz o texto, que Jesus ficou ainda ali 2 dias no lugar onde estava, ao receber a notícia que Lázaro, o seu amigo amado, estava enfermo.
Queridos, alguém aqui já passou por alguma situação e recebeu do nada ali algum telefonema, algum chamado de urgência para socorrer alguém? Alguém aqui já recebeu um telefonema inesperado avisando que uma pessoa ao qual você ama ou ao qual você conhece, ela está ali precisando de uma ajuda e precisa ser socorrido? Eu tive essa experiência, queridos, há alguns meses atrás, com uma das pessoas que mais amo, que é meu pai. E neste dia eu lembro que eu estava voltando do meu trabalho no horário de almoço, e de repente eu recebo ali várias ligações seguidas, umas atrás da outra, e logo imaginei que alguma coisa tivesse acontecido. Porque quando o telefone toca assim, com várias pessoas te ligando, tentando falar com você, você já pode ligar o pisca-alerta, porque alguma coisa aconteceu. Mas nesse dia, queridos, ao receber essas ligações, o Espírito Santo, ele falou ao meu coração e disse: é o seu pai quem está precisando de ajuda. E foi o que de fato aconteceu. Meu pai, ele tem um problema cardíaco, e nesse dia ele passou mal, e a Ana foi uma das pessoas que me ligaram ali para me comunicar, e ela disse: amor, corre, que o seu pai, ele desmaiou no trabalho e está passando mal. E eu, igreja, lembro-me que corri desesperadamente, peguei ali o meu carro, fui para a garagem, peguei o meu carro, e o lugar onde eu guardo o carro, a garagem é germinada, não é na mesma casa onde eu moro, e eu saí desesperado para a garagem, peguei o meu carro, e essa garagem, para você sair com o carro, ela é necessário 2 rampas móveis para você sair, senão quando você sai o carro, ele embica ali e acaba com o carro. Mas enfim, eu saí desesperado, peguei meu carro, e eu tão desesperado que eu estava, eu nem coloquei a rampa. Quando eu fui sair com o carro, amassei o cárter do carro, estourou o para-choque, porque o desespero ele havia tomado conta de mim. Mas, queridos, mesmo desesperado ali, eu saí, peguei meu pai, cheguei até onde ele estava, coloquei ele no carro, liguei o pisca-alerta, saí numa velocidade, alguém aqui já deve ter passado por essa experiência, sabe que é horrível. E eu coloquei ele no carro, saí numa velocidade terrível, não respeitei limites de velocidade, sinal vermelho, depois as multas acho que até vão vir ainda aí. Mas eu saí ali no desespero, e aí para finalizar eu lembro que meu pai estava do lado, e eu fui estacionar o carro perto do hospital e fui dar ré, e tinha aquelas lixeiras fixas que as pessoas colocam na frente de suas casas, e eu fui dar ré, bati o carro, enfim, foi um desastre. O meu desespero tomou conta de mim, e isso tudo aconteceu, mas enfim, graças a Deus, mesmo desesperado, eu cheguei ao hospital. Mas qual é o ensinamento que eu desejo passar para a igreja através de pequeno testemunho? É que ao contrário do desespero que eu demonstrei ali em socorrer o meu pai, Jesus ele demonstra aqui nesse texto, em meio à necessidade de Lázaro, Jesus ele demonstra aqui nesse texto, em meio à doença de Lázaro, mostrando-se extremamente tranquilo, mostrando-se extremamente sereno, mostrando-se extremamente vagaroso em socorrer ao seu amigo Lázaro. Como dissemos, eu quero enfatizar novamente, quando Jesus ele recebeu a notícia acerca da enfermidade de Lázaro através dos mensageiros, diz a palavra de Deus que Jesus ele permaneceu ali ainda por mais 2 dias. Só que o que nos chama a atenção aqui, queridos, é que a Bíblia, ela nos prescreve que Lázaro encontra-se enfermo, precisando de ajuda. Porque a notícia, queridos, que chegou até Jesus através dos mensageiros, é que Lázaro está à beira da morte, Lázaro está morrendo. Ao que tudo indica aqui, e eu não quero ferir o texto, mas todo o contexto indica isso pelas circunstâncias, que Lázaro, a igreja, ele estava clamando urgentemente pelo socorro. Lázaro estava doente, e quem está doente precisa urgentemente de cuidado, de socorro. E quando nós observamos alguém nessa situação, ao qual Lázaro encontra-se aqui, nós costumamos a fazer como eu fiz, se desesperar, correr, ficar inquieto, nervoso, preocupado, porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa conduta, esse é o nosso comportamento. E assim, queridos, mediante a essa necessidade de Lázaro, pois como aprendemos, o mesmo encontrava-se enfermo, diz o texto aí dos versos 1 ao 45, que Jesus, depois de atender ali várias ligações de seus amigos, que o ligavam para informar que Lázaro estava passando mal, Jesus tirou seu carro da garagem, desesperadamente. Jesus ficou inquieto, Jesus ficou nervoso, pegou a estrada em direção a Betânia, passou o sinal vermelho, como fez o irmão Jair, não respeitou os limites de velocidade do trânsito, igual ao irmão Jair, bateu ao carro ao estacionar para socorrer a Lázaro, igual ao irmão Jair, mas mesmo assim, com todos esses obstáculos, Jesus ele socorreu o seu amigo. Foi isso que nos diz o texto? Não, o texto não diz isso. O texto diz e nos informou que ficou ali Jesus,
após receber o pedido de socorro, após receber o pedido de ajuda a Lázaro, no mesmo lugar onde encontrava-se, e permaneceu ali ainda por 2 dias. Queridos, aqui, através dessa palavra, Deus deseja nos ensinar algumas lições, ao qual eu gostaria de compartilhar com você essa noite. E o primeiro aprendizado é, primeiro, que o não do Senhor em nossas vidas, ele será dito por Deus em algumas ocasiões, porque Deus desejará, através desse não, revelar a sua glória através de nossas vidas. Isso mesmo, queridos, vou repetir. O não do Senhor, em algumas situações, assim como foi o não para Lázaro e para suas irmãs, ele terá por objetivo ser dito por Deus a nós em algumas situações, porque ele tem desejo de manifestar a sua glória através da vida de seus filhos. O teólogo Moody, no seu comentário de João capítulo 11, ele vai nos dizer que este não de Jesus aqui para Lázaro e para a família de Lázaro, no capítulo 11, em não atender de imediato à necessidade de Lázaro, essa espera do Senhor em socorrê-lo seria uma maneira do Senhor permitir a morte de Lázaro, para que através da ressurreição do próprio Lázaro dentre os mortos, e nós vamos observar esse feito de Jesus mais para frente, o nome do Senhor ele fosse aqui glorificado. Assim, segundo Moody, Jesus revelaria mais sobrenaturalmente a glória às pessoas, a glória de Jesus, às pessoas que ali estavam ressuscitando a Lázaro, do que simplesmente curando da sua enfermidade. Assim, a enfermidade e a morte de Lázaro, segundo Moody, foi a permissão proposital do Senhor para que através dela Jesus, ele revelasse como sendo ele o Filho de Deus. Assim, querido, nós aprendemos através da palavra que o não momentâneo do Senhor sobre as nossas vidas, que o não passageiro do Senhor sobre as nossas vidas é um sinal de que o Senhor, ele deseja manifestar a sua glória através de nossas vidas, para que o nome dele seja exaltado. E trazendo para o nosso contexto, igreja, queridos, talvez tenhamos aqui neste culto Martas e Marias, que assim como essas irmãs buscaram a Jesus, você do mesmo modo tem buscado um socorro no Senhor. Queridos, talvez tenhamos pessoas aqui nesta noite, neste culto, ao qual encontra-se em uma situação semelhante à situação de Lázaro, enfermo, impossibilitado, com problema de saúde, precisando de um socorro. Talvez tenhamos pessoas aqui neste culto que, assim como Marta e Maria fizeram, estão depositando toda a sua esperança no Senhor. Talvez tenhamos pessoas aqui neste culto que têm rogado ao Senhor por um milagre, que têm rogado ao Senhor por uma porta de emprego, que têm clamado por restauração na sua família, que têm bradado a Deus por melhoras na sua saúde, que tem sonhado com projetos que colocou nas mãos do Senhor, mas a resposta do Senhor para esses pedidos tem sido um não para você. Você tem orado, você tem apresentado todos esses sonhos, todos esses desejos, você tem apresentado a Deus todas essas necessidades, e a resposta do Senhor tem sido um não para a sua vida. Queridos, não se desanime com esse não temporal do Senhor. Não se desanime, não se desaponte com o não momentâneo do Senhor sobre a sua vida. Não se desespere, não sinta-se aborrecido mediante a negativa momentânea de Deus para com esses pedidos. Não se entristeça, não abra mão da sua fé, não retroceda, não pare na sua caminhada com Cristo, porque este não do Senhor é um sinal que ele anseia por manifestar a sua glória através da sua vida, assim como foi na vida de Lázaro. Queridos, meu pai, como citei, ele está convivendo com esse problema cardíaco há mais ou menos 2 anos. Ele vem sofrendo com esse problema. E agora é que, com a graça de Deus, os médicos pegaram o caso dele para estudar mais aprofundadamente, para ver o que estava acontecendo. E eu, igreja, juntamente com a minha família, nós temos orado ao Senhor para que ele cure meu pai dessa enfermidade. E nós temos, queridos, há mais ou menos 2 anos, ouvido um não do Senhor para com a cura de meu pai. E nessa última vez que eu socorri, eu pensei em 2 possibilidades. A primeira possibilidade seria dele não voltar mais comigo e ter que ficar lá e precisar ali passar por algum tipo de cirurgia. E a segunda possibilidade, eu também pensei que ele não poderia voltar por não suportar ali a cirurgia. Meu pai já tem 70 anos, tem uma série de problemas relacionados à saúde. Então eu tinha essas 2 coisas em mente. Ou ele ficaria lá para fazer uma cirurgia, ou ficaria por não resistir
a uma possível cirurgia cardíaca. E eu fiquei ali orando, ali no hospital, quando eu estava com ele, orando e perguntando: Senhor, qual que é o propósito dessa enfermidade na vida de meu pai? Qual é a finalidade desses processos ao qual ele está passando? Meu pai, queridos, ele ficou algumas horas na UTI do hospital internado, isso já era noite. Mas no dia seguinte a minha irmã me ligou dizendo-me que ele estava de alta e hoje ele está fazendo o acompanhamento médico, como eu falei à igreja, fazendo exames ali para tentar descobrir o que de fato é este problema que está gerando tudo isso nele. Mas enfim, meu pai ele teve alta, eu fui buscá-lo, igreja, e lembro-me das primeiras palavras que ele me disse quando eu encontrei ele no leito, quando eu fui visitá-lo. Ele me disse: meu filho, Deus é bom, ele me livrou da morte oferecendo uma segunda oportunidade. E lembro-me que ele finalizou, querido, dizendo: filho, ao sair daqui eu vou a uma igreja e vou aceitar a Jesus e vou caminhar com ele. Hoje, queridos, meu pai ele vai numa igreja juntamente com a minha irmã. Ele ainda está caminhando a passos curtos, mas ele está assim se rendendo ao Senhor, ao senhorio de Cristo. E eu creio que o Senhor ele tem um plano de salvação para a vida de meu pai. Mas enfim, igreja, resumindo, eu ouvi e ainda tenho ouvido um não do Senhor para com a cura do meu pai. Mas através deste não de Deus, em não socorrer a meu pai para com a sua cura, ele foi enfermo para o hospital. E através dessa enfermidade ao qual meu pai estava e ainda está passando, o nome do Senhor, pelo meu próprio pai, foi ali exaltado e glorificado, quando ele reconheceu que Jesus era o único Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluias. E o texto, como nós aprendemos, ensina-nos exatamente isso, queridos. O Senhor, ele permitiu a enfermidade de Lázaro e em seguida a sua morte, para que por meio da enfermidade, o nome de Jesus, ele fosse ali glorificado mediante a ressurreição de Lázaro. Por isso, queridos, o não do Senhor para as nossas vidas, ele terá sempre um propósito, assim como foi no caso de Lázaro e de meu pai, ao qual é o de glorificar o nome santo do Senhor em meio às adversidades. Por isso, igreja, reiterando, não desanime com o não do Senhor sobre a sua vida. Por isso, igreja, não desista dos seus sonhos, não desista da restauração da sua família, não desista do socorro do Senhor, porque Ele vem para que o seu nome, através dessas provações, Ele seja glorificado. E a terceira e a última resposta para a nossa pergunta de partida, lá do início da nossa ministração, ao qual foi como Jesus, ele se fez notório aqui a sua glória mediante a vida de Lázaro. Os versos de número 7 em diante, do próprio capítulo de número 11, nos trará a resposta dizendo que Jesus, ele revelou ali a sua glória, revelou ali a sua presença mediante a enfermidade de Lázaro. Perdão, irmãos, Jesus, ele se fez notória a sua glória mediante a vida de Lázaro no verso 7. Diz o texto no capítulo 11, a partir do verso 7, que Jesus, após permanecer ali na região da Pérea, como nós aprendemos por um período de 2 dias, informa-nos a palavra de Deus que Jesus decide então, após essa espera, ir em direção a Betânia, a fim de que pudesse ressuscitar a Lázaro. É importante enfatizar aqui, queridos, que a essa altura, quando Jesus ele decide sair de Pérea e ir em direção à Judéia, na região de Betânia, Lázaro aqui, a essa altura deste texto, ele já encontra-se morto. Entretanto, Jesus, ao tomar essa decisão de ir para Pérea, para Betânia, ele vai encontrar ali a oposição dos discípulos, aos quais não concordavam que ele fosse para lá, porque em alguns capítulos anteriores a este, nós iremos observar que Jesus tinha acabado ali de livrar-se de uma tentativa de apedrejamento. Assim, os discípulos queriam impedir a qualquer custo que Jesus ele não fosse para a Judéia. Mas a resposta de Jesus aos discípulos no verso 11 foi: Lázaro, o nosso amigo, dorme e vou despertá-lo do sono. A partir dessas palavras de Jesus, querido, nós temos a terceira resposta de como Deus ele manifestou a sua glória através da vida de Lázaro. E a escolha de Jesus, a maneira de Jesus em demonstrar aqui o seu senhorio através da vida de Lázaro, foi despertando Lázaro do sono, ressuscitando-o da morte, ressuscitando-o dentre os mortos através de um milagre. Igreja, o texto diz que Jesus ele chega então à região de Betânia, e Lázaro já encontra-se morto há 4 dias.
O verso 19 informa-nos que muitos dentre os judeus que já estavam ali na casa de Marta e Maria, já tinham vindo consolá-las pela morte do seu irmão. Assim, igreja, o ambiente na casa de Marta e de Maria era de luto. O ambiente na casa de Marta e de Maria era de choro, de prantos, de tristezas, de angústia. Em seguida, a partir do verso 20, a Bíblia Sagrada informa-nos que, sabendo que Jesus estava em Betânia e vinha aos seus encontros, Marta primeiramente e depois Maria foram em direção a Jesus e disseram: se o Senhor estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Essa é a afirmativa tanto de Marta quanto de Maria. Senhor, se o Senhor estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas o que nos chama a atenção aqui, igreja, neste diálogo, é que neste encontro entre Jesus, Marta e Maria, elas não estavam compreendendo que a morte de Lázaro não seria o seu fim, pois como aprendemos, Jesus já havia ali comunicado a Marta e a Maria, através dos mensageiros em Pérea, que a morte de Lázaro seria um meio dele manifestar ali a sua presença, que a morte de Lázaro seria um meio do Senhor revelar ali a sua soberania, de demonstrar a sua glória, de revelar a sua divindade por meio da vida de Lázaro. Por isso, sem este entendimento, ambas questionaram a Jesus, afirmando, nos versos 21 e 32, se o Senhor estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas o que Marta e Maria não estavam entendendo neste encontro com Jesus, é que ali diante dos seus olhos estava o Messias, estava o prometido, o desejado de todas as nações. O que Marta e Maria não estavam compreendendo ali nesse encontro, era que diante dos seus olhos estava ali o Verbo encarnado, estava ali o autor da vida, a luz do mundo, o príncipe da paz, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O que Marta e Maria não estavam compreendendo é que ali estava diante dos seus olhos o advogado fiel, o justo juiz, o soberano, o príncipe da paz, o Salvador, a própria ressurreição e a vida. Aleluias. E onde Jesus está, a igreja, onde a glória do Senhor estiver fazendo-se presente, a tristeza, ela vai embora, o luto se transforma em júbilo, o fim se transforma em esperança, a morte se transforma em vida, os mortos ressuscitam, o cego vem, os surdos ouvem, o paralítico se levanta, o pecador se arrepende e a glória do Senhor se faz presente. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E já caminhando para o nosso final, igreja, da nossa ministração, como aprendemos, queridos, o Senhor ele tinha um objetivo aqui a ser logrado através da vida de Lázaro, ao qual era por meio da sua enfermidade e consequentemente a sua morte, o seu nome fosse ali glorificado. Assim, igreja, o propósito do Senhor ele vai se cumprir através da vida de Lázaro. Diz o texto a partir do verso 33 do mesmo capítulo 11, que após este diálogo, vendo Jesus, a Maria e os judeus que ali estavam chorar, o texto diz que Jesus comoveu-se em espírito e perturbou-se e perguntou: onde puseste? Jesus está aqui referindo-se ao corpo de Lázaro. Responderam: Senhor, vem ver. E diz o texto que Jesus chorou. Em seguida, o verso de número 38, diz que Jesus, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. O texto diz que era uma gruta e que tinha ali uma pedra sobre ela. O verso 39 diz que Jesus disse: tirai a pedra. Assim Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, mas já cheira mal, porque já faz 4 dias que Lázaro está morto. Verso 40, Jesus disse: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Verso 41 e 42 diz: então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Verso 43 diz: tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, sai para fora. E a palavra de Deus no verso 44 nos diz que saiu o que estivera morto. Aleluias. Ligado os pés e as mãos com faixas e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-vos ir. E o verso de número 45 diz que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, e que tinham visto ali os sinais que Jesus fizera, creram nele. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Concluindo, queridos, Jesus aqui, dos versos 38 ao 45,
Ele revelou a plenitude da sua glória e fez com que aqui se cumprisse o seu propósito por completo ao ressuscitar a Lázaro dentre os mortos. Jesus, como aprendemos, igreja, através da ressurreição de Lázaro, tinha por objetivo de apresentar-se ali à multidão que encontrava-se naquele lugar, como sendo ele o Messias, o Filho do Deus vivo, e foi o que de fato aconteceu mediante o poder do Senhor aqui na região de Betânia. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui, igreja, o que Jesus, ele queria passar aqui, através da ressurreição de Lázaro, era que Jesus, por meio da ressurreição de Lázaro, ele queria revelar ali a sua glória, como sendo ele, como nós dissemos, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao que ele tem poder e autoridade sobre a morte. Jesus aqui, ao ressuscitar a Lázaro, ele demonstrou a sua soberania, ele demonstrou aqui a sua divindade, ele demonstrou aqui o seu poder, pelo qual foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus aqui, igreja, ao levantar a Lázaro dos mortos, ele demonstrou ali a sua glória, a sua virtude, a sua identidade como sendo ele o Messias, o prometido, o desejado de todas as nações, o filho de Davi, a raiz de Jessé, o verbo encarnado, o alfa e o ômega, e o início e o fim. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E este milagre, esta virtude aqui, queridos, realizados por Jesus, teve como efeito, como informa nos versos 45, que muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar a Maria, que tinham vindo ali consolar a essa família, e que tinham contemplado o milagre que Jesus fizera, creram nele. Ou seja, Jesus aproveitou aqui o contexto da ressurreição de Lázaro, com este ato sobrenatural aqui, e ele ali aproveitou para revelar ao povo que ele era verdadeiramente o Cristo, o Filho do Deus vivo, e assim o seu nome foi glorificado. Queridos, já partindo aqui para o final da nossa ministração, nós, queridos, aprendemos que é desejo do Senhor manifestar a sua glória, manifestar a sua presença na vida de seus filhos, sempre com um propósito primário, o de chamar para si a sua grandiosidade. Todavia aprendemos também que precisamos entender que neste processo ao qual o Senhor ele irá nos usar para exaltar ao seu nome, nós poderemos passar por algumas provações, ao qual o próprio Deus possa demorar em nos socorrer, a fim de revelar a sua glória sobre as nossas vidas. Entretanto, mesmo tardando em nos estender a mão, ele, Jesus, ele está no controle de todas as coisas e nos socorrerá para que a sua glória seja revelada e através de nossas vidas outras pessoas possam crer que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele é quem nos resgatou e ele é quem nos redimiu e nos chamou. Queridos, uma aprovação permitida pelo Senhor jamais será o fim de seus filhos, mas será um recomeço para que através dessa aprovação possa ser manifesto a grandeza e a glória de Deus em nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Queria convidar os irmãos para um momento de oração.